Olá, aluninhos, tudo bem com vocês? Durante esta semana, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, o que é o coronavírus. Vocês já ouviram falar um montão sobre isso, mas eu quero saber de vocês. O que vocês sabem sobre o coronavírus? O que é o coronavírus para você? Então, são essas questões que eu quero que vocês me respondam durante a aula de hoje. Então, eu trouxe para vocês dois vídeos. Um vai explicar para vocês o que são vírus e o outro vai explicar o que é o coronavírus. Mas antes de vocês assistirem, eu quero que vocês respondam a essas três perguntas. O que é coronavírus? Como é transmitido? E quais os principais sintomas? Mas eu não quero que vocês façam pesquisa, nada. Eu quero que vocês respondam o que vocês sabem. Ah, professora, eu não sei. Eu escuto falar alguma coisa, mas de fato eu não sei o que é coronavírus, como ele é transmitido e nem quais são os principais sintomas. Então, vocês podem assistir aos vídeos que eu vou passar e em seguida responder essas questões. Como vou responder essas questões? Eu posso respondê-las anotando as respostas no meu caderno ou gravo um vídeo respondendo essas perguntas para mim, tá certo? Então, hoje são 3 perguntas, amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre um outro assunto dentro dessa temática da pandemia e do coronavírus. Então, vamos assistir aos vídeos? Vamos lá! Hoje vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Atchã! Você já se perguntou por que a gente fica gripado? Atchã! A culpa pode ser de um vírus. Você sabe o que são os vírus? Preste atenção que nós vamos contar para você. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro e vai ser copiado muitas vezes, infectando todo o organismo. Por isso, às vezes são chamados de agentes infecciosos. Estrutura dos vírus. Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. A sua estrutura básica é formada por uma camada exterior chamada capsídeo e o material genético que se encontra no interior. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético, que pode ser RNA ou DNA, contém a informação necessária para elaborar e formar a estrutura completa do vírus. Alguns vírus podem ter uma camada adicional em volta deles. Como os vírus são transmitidos? Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência. Vacinas. Como já tínhamos te contado antes, alguns vírus produzem doenças como a gripe. Por sorte, temos o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela defesa contra os vírus. Como método de prevenção, existem as vacinas. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer os vírus. É tipo quando conhecemos uma pessoa nova, ela deixa de ser desconhecida. Assim, sempre que virmos esta pessoa, vamos reconhecê-la. A mesma coisa acontece com as vacinas e o sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus para ele e, se em algum momento este vírus aparecer no nosso corpo,
o sistema imunológico vai se lembrar e poderá agir. Assim, evitamos ficar doentes. Por outro lado, temos os remédios, que podem aliviar os sintomas, mas não podem nos curar de uma infecção viral. Doenças. Algumas doenças comuns produzidas pelos vírus são a gripe, os resfriados e algumas gastroenterites. Alguns vírus ainda não têm uma vacina para combatê-los, por isso podem chegar a ser mortais. Para resolver este problema, os cientistas do mundo todo trabalham muito para encontrar as vacinas que vão salvar milhões de vidas no futuro. Existem doenças causadas pelos vírus que não têm mais um efeito tão forte, por causa do uso das vacinas, como por exemplo o sarampo, a cachumba e a rubéola. No entanto, para a gripe, é recomendável que a população de risco, como as crianças, os idosos e as pessoas com asma, tomem a vacina todos os anos. Isso é tudo sobre os vírus. Legal, né? De onde ele vem? O que come? Dorme até tarde? Já temos algumas respostas sobre o mais famoso vírus do planeta. Corona significa coroa numa língua muito antiga chamada latim. Eles são muito, mas muito pequenos. Mesmo com o microscópio não dá para enxergar. Sim, doutora! Somos pequenininhas! Mas em compensação somos milhões! Zilhões! Oi, gente! Meu nome é Corona. Eu e meus amigos vírus e bactérias estamos espalhados pelo mundo. Nós vivemos na sua pele, roupas e brinquedos. Olá, coronavírus! É verdade, mas alguns de vocês, como seus primos gripe e resfriado comum, às vezes podem deixar as pessoas bem doentes, né? Sou obrigado a reconhecer que sim, eu também posso deixar vocês bem mal com Covid-19. Mas pera, atualmente sou mega famoso na mídia e nas redes sociais. E não precisa ter medo, viu? É verdade, nada de medo. Muita gente tem só sintomas leves, principalmente as crianças, mas elas podem carregar o vírus. É por isso que os pequenos estão falando com o vovô e a vovó por telefone e internet, e as escolas seguem fechadas. Sim, as crianças ajudam muito a proteger os velhinhos. Sabia que eu pulo de pessoa para pessoa pela tosse, espirro e quando alguém encosta em alguém? Daí é só coçar o nariz, os olhos e a boca que eu entro e me multiplico tipo pipoca na panela, sabe? Daí é importante lavar as mãos com sabonete pelo tempo que demora para cantar um parabéns para você. E quando estiverem dando aquela voltinha na rua, devem ter uma distância de mais ou menos 5 passos dos outros, tá bom? E de máscara, por favor. Bem lembrado. Mas o super segredo é outro. Tem um super segredo, doutora? Sim, senhor. O super segredo é ficar em casa. Se ficarmos em casa, não estaremos expostos ao vírus. Ai, é verdade. Se vocês ficarem em casa, eu vou ficar isoladinho e desapareço. É o meu fim. Mas, doutora, pera lá. Quando será meu desaparecimento da Terra e do Universo? Isso só depende do nosso esforço em ficar tranquilinho em casa enquanto os cientistas criam uma vacina. Mas não fica triste. Quando tudo passar, a gente vai sempre lembrar de você como o cara mais chato que já passou pela Terra. Ai.